Senhor, estamos diante de Ti esta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, de compartilhar conosco a Tua presença, Senhor. Amém. Obrigado por todas as coisas. Tudo está nas Tuas mãos. E aguardamos, esperamos no Senhor, porque a obra é Tua, Senhor. Esta manhã, que nossos corações sejam fortalecidos na fé, Senhor. Amém. Renovados na fé, Senhor. Amém. Que nossos olhos possam estar em Ti, Senhor, olhando firmemente para Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo essa manhã. Em nome de Jesus te damos graça. Amém. Nós vamos abrir 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o verso 4. A palavra, a Escritura diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então Paulo, escrevendo essa carta pastoral a Timóteo, ele traz um conselho, a Timóteo, que ele não se detivesse em coisas, que ele não se detivesse em questões, porque tudo isso não edifica, mas sim que ele procurasse a se dedicar, a se esmerar, a se esforçar, a se realmente crer, na edificação. E a edificação, ela era constituída e é constituída pela fé. Então, amados, muitas palavras, muitas histórias, muitas genealogias, isso mais atrapalha a vida da igreja do que coopera com a edificação. Então, nós temos que ganhar tempo nesse tempo tão mal que a gente está vivendo, investindo em obediência a essa orientação que Paulo deu a Timóteo. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas, mas a prioridade de Deus é a edificação da sua casa. Amém. É a edificação da igreja. A casa de Deus, a igreja de Deus, são vidas. Então, Paulo fala a Timóteo: se dedique a isso. Busque isso. Gaste o teu tempo na vontade do Senhor. E a vontade de Deus para esse tempo, irmãos, é a edificação da sua casa. Às vezes nós ocupamos a nossa mente com tantos pensamentos, com tantas palavras, enfim, que nos desviam da verdadeira obra, que é a obra do Senhor. Então, é um conselho que nós precisamos assentar no nosso coração. Será aquilo que tem ocupado a minha mente, que tem ocupado o meu coração, aquilo que eu tenho pensado, faz parte da edificação da casa do Senhor? Então, só nessa palavra que Paulo trouxe a Timóteo, já nos dá clareza, irmãos, que o Senhor não está preocupado com outras coisas, a não ser com a edificação da casa dele. O próprio Filho de Deus disse: eu edificarei a minha casa, eu edificarei a minha igreja.
e até então o Senhor tem edificado a sua igreja. Amém? Jesus Cristo tem sido o fundamento dessa casa. Jesus Cristo tem sido o princípio de todas as coisas nessa casa. Jesus Cristo tem sido a cobertura dessa casa. Então nele está e contém todas as coisas que nós necessitamos espiritualmente para edificar a casa. Então Paulo falou a Timóteo: não perca tempo com outra coisa. Batalhe por aquilo que o Senhor colocou no teu coração. O Senhor te chamou por uma obra. Esta obra é servir, trabalhar na igreja e pela igreja. A causa de Deus, irmãos, está na igreja. A causa de Deus não está no mundo. A causa de Deus não está na vida de homens que andam com uma vida individual separada do corpo. Deus não colocaria o seu conselho, o seu segredo numa vida que está separada do corpo, que não é sujeita ao cabeça, que é Cristo. Então só nessa experiência já nos mostra para quem devemos olhar e a quem nós devemos buscar para edificar, para cooperar com o Senhor nessa edificação. Então Paulo ele traz esse conselho pastoral. Esse conselho também é para a nossa vida, irmãos, nesses dias, porque nós estamos vendo e percebendo que sim, aquilo que Paulo escreveu lá em Coríntios, que todas as vozes do mundo, todas elas têm um significado, e a maioria delas são para desviar a igreja do caminho do Senhor, para contaminar aquilo que o Senhor santificou na sua casa, para desviar os olhos dos filhos de Deus. Lá o escritor de Hebreus, ele nos exorta, Hebreus 12, olhando para quem? Para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então essas vozes paralelas nos levam a desviar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Então não podemos dar lugar, irmãos, a essa edificação fantasiosa que está acontecendo por aí. Não podemos ir atrás da igreja. Veja bem, a igreja ela não pode ir atrás das multidões. A igreja tem que estar diante do Senhor, como Maria escolheu a boa parte. O que Maria fez? Qual foi a experiência de Maria? Estava sentada aos pés de Cristo. Estava assentada aos pés daquele que tem a vida eterna. Estava assentada aos pés daquele que está edificando a sua igreja. Ou seja, Maria estava descansada aos pés do Senhor, aprendendo com o Mestre. E a igreja nesses dias precisa aprender com o Mestre. Mas como? Quando o nosso coração entrar no descanso e o nosso corpo se submeter a esse descanso e se colocar aos pés de Cristo e ouvi-lo. Irmãos, por muito tempo às vezes nós corremos atrás de fantasias, né? De expectativas, pondo a nossa expectativa em homens, e o tempo passa e as coisas não acontecem, porque a nossa esperança, o cristão não vive de expectativa, o cristão vive de esperança. A nossa esperança vive. Amém. A nossa esperança vive, e é em Cristo que colocamos a nossa esperança, porque Ele é a nossa esperança. Às vezes nós queremos pular etapas, e em Cristo não tem como pular etapas.
Em Cristo, Ele é o nosso bom caminho. Ele é um caminho reto e aplanado. E esse caminho deve ser trilhado pela fé. Esse caminho não podemos criar atalhos para esse caminho. Não podemos criar caminhos paralelos. Quando a nossa fé é atingida, é contaminada, nós criamos atalhos e até outros caminhos paralelos. Nós começamos a ter uma vida acostumada. Acostumada. E muitos irmãos, eles nos exortam. Tiago nos exortou quanto à amizade do mundo. Não foi? Tiago escreve falando, não seja amigo do mundo. Não tenha amizade no mundo. Ou seja, nosso amigo é Cristo. O nosso bom amigo é o Filho de Deus, é Jesus. João escreve, não ameis o mundo. O nosso amor tem que ser o Filho de Deus. Tem que ser Jesus. Paulo escreve, não conformeis com este mundo. Com quem nós devemos conformar? Quem deve ser a nossa forma de pensar? O Filho de Deus. Esses homens que tiveram com o Senhor viram isso e deixou escrito para o nosso proveito, irmãos. Então existe uma urgência nesse tempo de nós estarmos com o Senhor. Não andar com conceito, com as ideias do mundo. Porque somente o Senhor, irmãos, é o caminho vivo ao qual devemos andar. Então nós temos aplicado o nosso coração aonde? O nosso coração tem desejado o quê? Nós não podemos trazer as coisas do mundo, as coisas que o Senhor reprovou, para dentro da igreja, para aprender o sistema. Eles praticam um movimento para os jovens se inspirado no mundo. O sistema que aprendeu os jovens na igreja se inspirando no mundo, na música, no jeito de se vestir, num linguajar aberto, moderno. Irmãos, não precisamos disso. Nós precisamos da presença do Senhor. Amém. Se a presença de Cristo na igreja não for o suficiente para impactar a nossa vida, não vai ser imitando o mundo que isso vai acontecer. Lembrando que Davi, o rei Davi, amava o Senhor e desejou a arca e queria trazer a arca ali para Jerusalém. O que Davi fez? Imitou os filisteus, que representa a prática do mundo. E o que Davi fez? Criou um carro novo, um carro que nunca tinha usado. Aparentemente era algo, nossa, ninguém usou. O Senhor vai ser o primeiro a ser transportado nesse carro novo. Mas ele estava imitando o conceito do mundo. E Davi colocou a arca sobre esse carro novo. E quando chegou em um determinado lugar, os bois tropeçaram e a arca caiu. E Uzá imprudentemente tocou naquela arca. E ali o Senhor se irou e matou Uzá. E diz a palavra que Davi temeu. E disse: como trarei a arca do Senhor?
Então, na igreja, na edificação, irmãos, não pode imitar o que o mundo oferece, o que o mundo mostra. Nós temos que temer ao Senhor, porque o temor vai me levar e vai me inclinar o meu coração a buscar o princípio do Senhor para edificar a sua casa. Se o Senhor Jesus diz que eu edificarei a minha igreja, isso significa que todas as outras coisas não servem para edificar a igreja. O que serve, o que é próprio, o que dá certo na edificação é aquilo que está nele, em Cristo. E a igreja passa um tempo, ela se esquece disso, ela começa a produzir algo. Toda a nossa produção humana é falta da presença do Senhor, é falta da presença do Espírito Santo. Naquele momento faltou para Davi um toque do Espírito, ele parar diante do Senhor, porque Davi consultava o Senhor sempre, mas naquele dia ele não consultou. O nosso amor para com o Senhor não pode quebrar os seus princípios. Por isso que João fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu amo tanto o Senhor, eu tenho um coração dilatado. E quando você vai perceber, está querendo agradar o Senhor com as coisas que o Senhor interditou, que o Senhor não quer, que o Senhor não deseja. É aquela experiência: olha, vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês está longe. O nosso coração tem que voltar para o Senhor, irmão. O nosso coração tem que se aproximar do Senhor. E o tempo é agora, o dia se chama hoje. Amém. O Senhor tem dado muitas palavras à igreja. E o que o Senhor pede de nós? O que o Senhor pede da igreja? Eu estou falando igreja de uma maneira geral, não só local. O que o Senhor pede de nós? Senão que lhe obedeça, o sirva, o teme, o louve, reconheça que Ele é Deus, o Senhor soberano, isso de todo o coração. De todo o coração. Então, por isso que a edificação começa pela fé, não começa por outro caminho. A chave para entrar no caminho perfeito de Cristo é a fé, porque aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Este é o princípio para agradar ao Senhor. Você pode dar tudo que você tem, mas se não for pela fé, irmão, nós estamos oferecendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então Paulo fala a Timóteo: olha, é pela fé, é pela fé. Aqui mesmo em 1 Timóteo capítulo 1, o verso 12 e verso 13. 1 Timóteo 1, verso 12 e 13 diz assim: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, porque me teve por fiel pondo meu ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então Paulo estava falando isso a Timóteo, falando da sua experiência, o que ele fez, como ele era antes, porque ele agia na sua incredulidade. Então o que o Senhor nos ensina nesse verso? Que o incrédulo persegue, assola, o incrédulo sempre está caminhando na mão contrária daquilo que o Senhor está fazendo na igreja. Então Paulo, ele era perseguidor, ele era injurioso, ou seja, ele batalhava sempre contra a igreja. Porque o que nos leva a ver
o que o Senhor está fazendo, meus amados, é a fé. Porque a fé nos abre os nossos olhos. A fé amplia a nossa visão. A fé nos leva a ver ao longe com clareza. Precisamos sair das nossas aldeias, irmãos. As nossas próprias aldeias nos cegam. O Senhor tirou aquele cego daquela aldeia, curou ele e disse: olha, não voltes mais para lá, porque aquela aldeia causava mal àquele homem. O que tem causado mal à nossa fé, nós temos que sair e não voltar mais. O Senhor quer nos curar e nos dar uma boa visão de fé. Por que a nossa fé é tão atacada, irmãos, e abalada? Porque Judas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, levando-nos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Porque muitas coisas iam acontecer, muitos homens iam se levantar para contaminar a fé que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes nós ficamos insistindo e querendo voltar para a nossa aldeia. Hoje nós não vivemos mais na aldeia, hoje nós vivemos como Pedro disse: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A aldeia nos cega, mas em Cristo nós temos uma boa visão dele e da sua obra, irmãos. Então sim, é um tempo de renovo, mas é um renovo no espírito, é um renovo no entendimento. Esse renovo não é para você, não é para respaldar aquilo que você estava fazendo de errado e continuar fazendo de errado. O renovo é para vermos o Senhor e podermos trabalhar para Ele, ser cooperadores, como Timóteo foi um grande cooperador de Paulo. Então Paulo, ele fala para nós, ele mostra com a vida dele, ele diz: olha, eu perseguia, eu injuriava, eu assolava a igreja, porque eu era incrédulo, mas alcancei a graça no Senhor. O Senhor me confortou a partir do momento que ele creu. E fé abre olhos, irmãos. Amém. Amém. Fé abre olhos. Se estamos andando em cegueira, é porque nós estamos andando pela fé. Porque a fé nos leva a ver o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é visível, ele é invisível, mas é um reino eterno. Amém. Vamos abrir no livro de Gálatas. Nós embaraçamos, irmão, ficamos embaraçados nossos pés quando nós deixamos de caminhar pela fé. A fé nos impulsiona, a fé nos faz correr mais do que a corça, a fé nos faz mais rápido do que a corça, porque a fé nos leva a correr para o Senhor. Correr para o Senhor. Quando o Senhor dilatar o nosso coração, nós correremos para Ele. Salmo 119 diz isso. Por isso precisamos pela fé pedir ao Senhor: dilata o meu coração, porque eu quero correr para o Senhor. Não quero que nada fique prendendo os meus pés. Gálatas capítulo 1, verso 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então nós vemos, por causa da incredulidade dele, ele perseguia e assolava. Isso que Paulo fazia na incredulidade.
Então, irmãos, como é sério quando o nosso coração deixa de crer. Você percebe que o irmão deixou de crer quando ele já começa a se desligar, a se ausentar, a não ter desejo mais para as coisas da igreja. Tanto faz, se chova, se faça sol, ele não se importa mais, porque ele se desligou. Ele se desligou. Se o irmão sofre, ou se o irmão está alegre, para ele não é tocado por nada. Se o irmão tem necessidade ou não, ele não se importa mais com isso, porque houve um rompimento. Lá no livro de Atos, podemos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o verso 44. Atos 2, 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, todos os que criam, e o que aconteceu com eles? Estavam juntos. Então, isso mostra, irmãos, quando deixamos de crer, há um rompimento, há um desligamento. Já o que acontece com a igreja, para mim não tem mais importância. Reunião, para que vir na reunião? Não faz sentido. Então é muito sério, irmãos, quando lidamos e tratamos a nossa fé de qualquer forma, porque há consequências. Há consequências. Paulo fala de fé fingida, Paulo fala de fé doente. São irmãos que deixaram de crer. Porque quando eu estou ligado com o irmão pela fé, em Cristo, nós estamos ligados em Cristo pela fé, nós caminhamos juntos. Nós temos tudo de Cristo em comum. Nós repartimos as coisas de Cristo entre nós. Nós temos desejo de repartir as coisas do Senhor entre nós. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não andarmos conforme o gentio. Conforme os gentios. Virando a página aqui em Atos 4:32, e era o coração e a alma de muitos, da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então o coração e a alma deles eram, na multidão, eram o quê? Uma, porque eles criam, eles tinham algo entre eles, que eles compartilhavam, que eles partilhavam, que eles falavam, que eles doavam uns um para com o outro, que era a vida de Cristo. A fé enlaçava eles, a fé amarrava eles entre si. Eles não ficavam falando mal, eles não ficavam suspeitando do outro, eles não ficavam apontando o dedo, porque a fé não faz isso, irmãos. A fé edifica. Amém. A fé edifica. A fé edifica. Então eles estavam juntos
eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam ligados entre eles. Então nós precisamos sondar o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, esquadrinhe o nosso coração. Porque vivemos num mundo, nós não somos do mundo, mas nós vivemos num mundo que dia a dia aparecem coisas. Esses dias, só dar um exemplo para os irmãos, teve agora, semana passada, o dia do cabelo doido, né? Do cabelo maluco. Então as mães mandaram para as escolas, as criancinhas, todos com esse cabelo, enfim, cada um fez. E a mãe ali vaidosa, e a mãe se gloriando, e a mãe achando o máximo aquilo, né? Olha o cabelo do meu filho, né? E aí você vai ouvindo uma pessoa aqui, você vai ouvindo um irmão ali, você vai ouvindo o outro aqui. Todas as vozes do mundo, todas têm significado. Aquilo que hoje as mães acham bonito, né? Fazer o cabelinho do meu filho, tudo coloridinho. Amanhã é a roupa, é o calçado, é a maquiagem, é uma preparação para que lá no futuro eles acostumam com os trans, com o homossexualismo. É um trabalhar o diabo na vida dos filhos com o apoio do pai e da mãe. Aqui no Brasil, um grupo disse assim: nós iremos atrás de seus filhos. E eles estão indo. Com a cooperação do pai e da mãe. Porque não tem a visão do Senhor. Quem inventou esse dia do cabelo maluco foi um cara que escreveu acerca disso, que tem o apoio de uma organização que defende essa classe. É para divulgar, é para implantar na vida dos nossos filhos que tudo bem, ele pode usar uma roupa, um homem pode usar um vestido, pode pintar a unha. É essa a preparação incutida naquilo ali. E quantos crentes mandaram seus filhos para a escola com o cabelo colorido? Não tem problema, irmãos, é uma brincadeira simples, né? Simples é Cristo. O que tem no mundo nada é simples. É com um objetivo. E o ano que vem vai ser um outro dia. No outro ano que vai vir vai ser uma outra coisa. Daqui a pouco eles estão indo para as escolas vestidos de mulher. As meninas vestidas de homens, os meninos vestidos de mulheres. Isso é uma afronta, irmãos, contra a nossa fé. E nós temos que se posicionar. Isso é errado. Quantos de nós achou bonito isso? Nós temos que se arrepender. Quantos de nós rimos? Ai, cabelinho do meu filho, olha aqui. Coisa linda. Satanás implantando a semente do homossexualismo, do trans, do drag queen. O homem pode se vestir de mulher, não tem problema. Nós precisamos de visão. O Espírito Santo precisa restaurar a nossa visão do Senhor. Sim. O Senhor falou: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim.
palavras, as escrituras, diz assim, chegará o tempo que verás a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, daquele que teme a Deus e daquele que não teme a Deus. Irmãos, o tempo é hoje. Bem-vindos a esse tempo. E nós temos que ter um posicionamento. Os pais, avós, irmãos mais velhos têm que ter um posicionamento. Isso está errado. Um americano escreve um livro dedicado a esse tipo de coisa, patrocinado por empresas que apoiam o homossexualismo e todas as outras coisas erradas, e cai lá no nosso colo, dentro da nossa casa. Hoje o colégio estabeleceu, você deve estar com o cabelo novo, o cabelo manquinho. Engraçado isso, né? Comemora-se um dia da criança, que não é o dia da criança, que é um dia de um ídolo, e mais nós apoiando. É tempo de voltar para o Senhor. Amém. Irmãos, não temos coisa para se preocupar? Claro que temos. A fé não é só ver as maravilhas do Senhor. A fé também é nos proteger do maligno, a estar nos ocultos, nos escondendo do Senhor. A fé nos leva a estar dentro de Cristo. Então, meus amados, que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor abra nossos olhos. Irmãos, cuidado no caminhar solo. Cuidado com o caminhar sozinho. Cuidado você só tomar atitude dentro das tuas ideias, dos teus próprios pensamentos. Vamos buscar o conselho do Senhor. Vamos confiar no Senhor. O mundo está te oferecendo muita coisa para nós. E a igreja precisa se despertar. Sabe, ninguém me falou. Eu vi crentes apoiando essa causa. Então, nenhum mal chegará à nossa tenda. Porém, a minha tenda tem que estar debaixo da cobertura de Cristo. A voz de júbilo e de salvação na casa, na tenda de todo aquele que é justo. Temos que guardar e nos preservar pela fé em Cristo, irmão. E olhar para aquilo que Ele está fazendo na vida da igreja e não permitir que nada dessas coisas entre e possa contaminar. Se você pega algo que é santo, algo que é imundo, e você pega aquilo que é imundo, toca naquilo que é santo, o que vai acontecer? Você acha que aquilo que é imundo vai se santificar? Não, aquilo que é santo vai se contaminar. Porque as coisas não podem caminhar juntas. Santo caminha com aquilo que é santo, e imundo caminha com aquilo que é imundo. Eu vou fazer isso porque Deus é amor. Eu vou me relacionar com essa ideia. Jesus sentava com os pecadores. Olha só, ainda usa a Bíblia. Jesus nunca se contaminou com os pecadores. Jesus nunca andou no modismo do mundo. Mas a igreja usa às vezes até texto para se justificar a carnalidade dela. E está contaminando nossos filhos. Mas você vai olhar para a vida desses pais e você vê que eles têm algum problema com a igreja. Eles não se sujeitam à cabeça. Eles não obedecem os princípios. Quem não obedece os princípios de Cristo se sujeita aos princípios do mundo. E nós temos que optar. Nós, pais, que temos a maturidade, como deve ser o nosso posicionamento? Como deve ser o nosso posicionamento? Eu deixo essa pergunta para os irmãos.
Eu deixo essa pergunta para nós mesmos. Temos caminhado pela fé? Temos caminhado pela fé? Então, Paulo, ele nos mostra, né, que toda edificação é pela fé. Por que eu devo tomar esse posicionamento? Por causa da fé. Por que eu devo tomar essa atitude? Por causa da fé em Cristo. Devemos respeitar, irmãos, as condições que o Senhor nos traz pela fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não ando pela fé, eu estou agradando meu ego. O meu ego tem que ser apresentado para Ele a cruz todos os dias. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, amém. Alcançamos a salvação, mas a morte do nosso ego é tomar a cruz todos os dias, até o dia de Cristo. Uma vez, uma irmã que vivia no nosso meio, ela disse: a gente só precisa se humilhar uma vez só, pois nunca mais. Pergunta onde ela está. Nós temos que tomar a cruz, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ainda que morremos com Cristo ressuscitamos, mas vivemos num mundo onde temos um velho homem lá dentro, que precisa estar na cruz todos os dias. Todos os dias. Então, meus amados, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é real, ela se cumpre, ou para um lado ou para o outro, mas ela vai se cumprir. Aqueles que creem, verás a glória de Deus. Olha que bênção! O Senhor nos oferece a sua glória quando cremos. Falou para Maria e Marta, né? Se tu creres, verás a glória de Deus. Então o Senhor nos oferece, irmãos, a sua glória, mas é necessário que caminhamos pela fé. Todos os dias. Todos os dias. Aquela experiência de Caleb. Aquela experiência daquele homem que foi espiar a terra, voltou, viu, mas o que ele viu naquela terra? Ele viu uma terra aprazível. Ele viu uma terra que manava leite e mel. Ele viu os benefícios daquela terra, porque a fé dele estava ligada com aquele que falou: olha, eu darei a vocês uma terra aprazível, uma terra que emana leite e mel. E foi isso que ele falou. E mais os outros 10, não, lá tem gigantes, lá tem povos, lá tem... não vai dar para a gente ir, não. E ele disse: o Senhor prometeu, o Senhor falou, e Ele vai fazer. Ele nunca deixou de crer. Ele foi para o deserto, andou mais 40 anos para adquirir, irmãos, escute, para adquirir a promessa de Deus para a vida dele, sem culpa. Porque a nossa fé não liga conosco, a nossa fé não liga com a nossa vontade, a nossa fé liga com o Senhor, com a vontade dele, com os planos dele, com o caminho dele. Então precisamos ver que o Senhor nessa manhã nos dê olhos, né? Unja nossos olhos com colírio para que vejamos, que tenhamos uma boa visão da parte de Deus, irmãos. Porque às vezes o que alega nosso coração, já foi falado aqui, é algo que eu adquiro, é alguma coisa que eu compro, é alguma coisa que eu ganho. Às vezes o meu coração está alegre por algo passageiro, e eu não percebo isso.
Mas a fé me leva a se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor. Quando o Senhor restaurou ali a vida dos irmãos, aqueles muros, restaurou o testemunho, eles se alegraram. Eles se alegraram. Porque houve uma restauração de Deus para com a vida deles. Ou seja, houve novamente, retornou aquela ligação entre o Senhor e eles. É isso que deve alegrar o nosso coração, quando temos comunhão com Deus vivo, irmãos. Quando tocamos e quando somos tocados por Ele, não aquilo que recebemos. Porque aquilo que nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos tocam, vai passar. Mas o reino de Deus é eterno e devemos nos alegrar com o reino de Deus. Nesse reino tem um rei, que é o rei dos reis. A igreja precisa tomar esse fôlego, vamos dizer assim, no Senhor. Um prazer no Senhor. Um prazer do Senhor. Isso vai mudar a nossa vida, irmão. O nosso conceito de todas as outras coisas. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que nós precisamos, é isso que necessita nosso espírito. Amém, irmãos? Que o Senhor nessa manhã confirme a sua palavra no coração dos irmãos. Senhor Deus, essa manhã te damos graça e bendizemos o teu santo nome, porque a tua palavra é viva. Tua palavra, ela conhece todo o nosso coração. E nesse tempo, ó Deus, queremos caminhar sim pela fé, Senhor. Enche o coração da igreja de fé, Senhor. Enche o coração dos irmãos de fé. Que haja posicionamento, Senhor, diante do Senhor. Que os irmãos estejam guardados de toda a influência maligna do mundo, Senhor. Esse movimento satânico que tem no mundo, que quer muitas vezes influenciar a igreja, Senhor. E muitas vezes achamos bonito, mas queremos nos arrepender, Senhor. E ter temor no nosso coração, Senhor. Enche nossos corações de temor, Senhor, de tremor, diante da Tua palavra. Repreenda o inimigo, Senhor. Toda a sutileza, todos os seus dardos, todos os seus pensamentos que tem causado a Deus confusão na mente dos irmãos. Que os irmãos possam exercitar a mente de Cristo todos os dias. Queremos também abençoar a Tua igreja, abençoar com a Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, toque no nosso coração. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém.